Fala pessoal, seja bem-vindo mais uma vez à nossa plataforma de ensino eletricamente. Vamos dar continuidade aqui falando sobre a coordenação entre condutores e dispositivos de proteção. Essa aqui é a nossa quarta videoaula, certo? Na aula anterior, a gente terminou de calcular aqui a corrente de projeto do sexto circuito. Agora coloquei ele dentro de uma tabela, né? Aqui na primeira coluna é a potência corrigida, que eu chamo de pot-cor, né? Potência corrigida quando eu usei o fator de correção de temperatura e quando eu usei o fator de agrupamento, beleza? Então temos essa tabela aí que a gente vai fazer agora. Ó, potência corrigida, usando os fatores de agrupamento e de temperatura. Temos aqui o nosso IB, que a gente calculou de cada circuito. Temos esses quatro primeiros aqui, são os motores. O quinto, iluminação. O sexto, tomada de uso geral. Agora a gente vai saber como é que acha o condutor que vai suportar essa corrente. E depois a gente vai a capacidade desse condutor, certo? Aqui vai ser em milímetros e aqui vai ser a corrente do condutor. A gente então vai para a tabela lá na NBR 5410, que é a tabela dos condutores. O que eu vou ver aqui primeiro? Ó, minha corrente de projeto 14,8, arredondando 15 amperes, certo? Então, quando eu venho aqui para minha tabela, ó, eu tenho aqui minha tabela e aqui ela mostra o método. Deixa eu pegar aqui uma caneta, fica tranquilo, beleza. Aqui. Ó, aqui em cima eu tenho o método A1, A2, B1, B2, C e o D, certo? Quando que eu uso esses caras? Ó, repara que aqui no método A1 ele tem para 2 condutores e 3 condutores carregados. O A2 também, 2 e 3, o B2 também, 2 e 3 condutores carregados. E assim vai seguindo, beleza? A nossa corrente do circuito 1 até o 4, que é do motor, é de 15 amperes. Qual que eu vou usar, né? Qual o método que eu uso? O A1, A2, B1, B2, C ou D, certo? No nosso caso ali, o nosso eletroduto ele é embutido na parede. Ele não é na bandeja, não é em lugar nenhum. Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês aqui outra tabela da NBR que fala sobre os métodos de referência, certo? Então repare o seguinte. Aqui eu tenho um método que fala lá naquela tabela. O A1, o A2, o B1, o B2, fala de cada um. Pelo desenho você vê aqui que aqui é um eletroduto embutido. E se você for seguir os outros, você vê que aqui é outro tipo de eletroduto, certo? E for pegar aqui, ó, esse aqui é sobre bandeja não perfurada, bandeja perfurada, certo? É mais ao ar livre. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o método B1. Vou pegar aqui o B1, ó, condutor isolado, cabo unipolar, eletroduto aparente, seção circular, sobre parede, certo? Então, esse aqui que eu vou utilizar. Então, o método B1, eu venho lá na minha outra tabela, né? Vou colocar aqui, ó, minha outra tabela. Então, aqui no método B1, deixa eu pegar a caneta. Ó, vou usar esse aqui, ó, método B1, certo? Para 2 e 3 condutores carregados. No nosso caso, que a gente viu lá pela NTD, que a gente tem 2 fios, fase neutra. Então, é só 2 condutores carregados. Então, o nosso B1 se limita aqui, ó, nessa coluna do número 2. Então, eu vou pegar aqui, ó, na coluna 6, descendo toda essa parte aqui, ó, é a minha B1 com 2 condutores carregados. Qual que é a minha corrente? Ela é de 14,8, arredondando 15 amperes, certo? Aqui eu tenho 14. 14 está muito em cima, então eu vou pegar a próxima, que seria de 17,5 amperes. Se você for andar aqui para a esquerda, você vai ver que o condutor é de 1,5, só que a norma fala que o mínimo, o condutor mínimo para a tomada é de 2,5. Então você não usa 1,5 para tomada nem de uso geral, nem de uso específico. Então, por mais que o 17 aqui, o fio de 1,5 seja suficiente, certo? Então a gente vai usar o próximo, que é o de 24 aqui, ó, a corrente 24 amperes por fio de 2,5 milímetros. Então, até 24 amperes, fio de 2,5. Então, quando a gente vai para a nossa tabela, a gente já pode fazer o seguinte. Ó, nenhuma dessas correntes aqui é maior que 24, certo? Então, para todas elas vai ser o fio de 2,5. Então, aqui vai ser 2,5 milímetros quadrados, né? Todos aqui, ó, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5,
2,5. Aí você pensa, pô, mas para um motor, um fio de 2,5 não é muito pouco? Não. Comparando aqui na tabela, você vai ver que ele é suficiente. Ah, se você quiser usar um de 4 milímetros, você pode usar, certo? Mas aí você vai pagar mais por isso. Então, o seu projeto te permite, né, você pegar um fio de 2,5 e usar, que ele vai funcionar normalmente, vai funcionar liso, porque ele não puxa nem 15 amperes aqui nos motores, certo? A corrente maior aqui do circuito é do sexto circuito, que ele é de 15 amperes aqui e também vai suportar no método B1 o fio lá até 24 amperes, certo? Então, para 2,5, a capacidade do fio aqui, ó, 24 amperes, que é o meu IZ, ó, 24 amperes, colocar para todos, 24 amperes, 24, 24, 24, certo? O que eu acabei de achar? O meu IZ, que é a minha capacidade do condutor. Eu já tenho o IZ, já tenho o meu IB, certo? Agora a gente vai para aquela outra tabela que eu vou mostrar para vocês, que é essa aqui, ó. De a gente achar esse cara, ó. Tem aqui, ó, IB, desenho aqui embaixo, menor ou igual a IN, menor ou igual a IZ, certo? Que é essa coluna aqui do meio toda, certo? Que é essa que está na norma que eu falei lá no primeiro vídeo que eu ia explicar para vocês aqui. Repare o seguinte, o meu IZ a gente já tem, que é esse cara aqui, ó, que é o 24, que é a capacidade do condutor. 24 entra para cá, ó, 24 amperes, 24, 24, 24. Eu quero achar agora o IN. O IN é a corrente do meu disjuntor. Ou seja, eu vou ter que achar o meu disjuntor. Qual disjuntor que eu uso? A minha corrente de projeto, ela é 14,8. A minha capacidade do condutor é 24. A função do meu disjuntor é sempre proteger o condutor. Ele não protege geladeira, não protege lâmpada, não protege motor. O disjuntor protege o fio. Por isso que tem essa fórmula aqui, ó, que o disjuntor ele tem que estar entre IZ e o IB, ou seja, a corrente nominal do disjuntor tem que ser igual ou maior IB, certo? Maior ou igual a IB, só que ele tem que ser menor do que a capacidade do condutor, ou seja, ele não pode deixar o condutor chegar na sua corrente máxima. Ou seja, a máxima do condutor é 24. Então, o meu disjuntor tem que interromper o circuito antes de chegar no 24, só que ele tem que suportar IB. É isso que está dizendo aqui, ó, ele suporta IB, mas protege o condutor não deixando chegar em 24 amperes, que é no caso aqui. Então, qual o disjuntor que eu coloco que é entre 15, né, arredondando aqui a corrente de IB, entre 15 e 24? Eu posso usar o 16, posso usar o de 20, certo? Então, eu vou colocar aqui um de 16. Ó, disjuntor de 16 amperes para todos aqui, ó, 16, 16, 16, certo? No meu quinto circuito, o meu disjuntor ele tem que proteger 5 amperes, cara. O menor disjuntor que a gente tem aqui para a gente usar em corrente alternada, no mercado é o de 10 amperes. Por quê? Ele não vai deixar chegar aos 24 e também vai proteger esse cara aqui. Então você coloca aqui, ó, um de 10 amperes vai resolver. Aqui embaixo tem de 15,7 amperes. Então meu disjuntor tem que ser maior que 15,7, mas tem que ser menor que 24. Eu posso botar de 16 ou botar um de 20. Então se eu colocar um 16 aqui vai funcionar. Já que vai ficar muito em cima aqui, né, praticamente 16, vou colocar aqui um de 20. Um de 20 amperes, beleza? Então é para isso que a gente usa essa fórmula aqui, ó. Para a gente calcular o disjuntor. Certo? Aqui no meio, a gente calculou o IB de cada circuito, a gente sabe o IZ, que é a capacidade de condução de corrente do condutor, que aqui no caso, do fio de 2 milímetros, é 24 amperes, certo? Então até aqui a gente fez toda aquela burocracia que muita gente tem dúvida de poder encontrar, certo? Então a nossa aula vai até aqui, nossa quarta aula. A nossa próxima aula agora é calcular o disjuntor geral. Você já tem aqui, ó, os disjuntores individuais de cada circuito. Você já tem o condutor de cada circuito, que é um fio de 2,5. Agora você precisa do quê? Do disjuntor geral, certo? Então, no disjuntor geral vai ser a nossa quinta aula. Acredito que seja a última, porque é um conceito também pequeno e eu não devo demorar muito. Então é isso aí. Valeu!